You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, you're working in this place. I worship you. I worship you. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, you're healing every heart. Thank you, Jesus. I worship you. I worship you. You are here, and you're turning lives around. I worship you. I worship you. You are here. You are here, and you're mending every heart. I worship you. Yes, I worship you. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the... Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor. Com muita alegria, iniciamos o nosso culto nesse domingo. E logo de início eu gostaria de pedir você para compartilhar o link para que mais pessoas possam estar conosco juntos nesse culto de louvor e gratidão ao Senhor. Vamos lá, compartilha no seu grupo de amigos, familiares. E vamos orar nesse momento pedindo a direção do Espírito Santo de Deus para o culto nesta hora. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por este privilégio de nos reunirmos, ainda que virtualmente, e chegarmos a muitos lares. Pai, pedimos a Tua direção. Abençoa cada vida que se encontra agora, voltado para Ti, desejoso de aprender mais do Senhor, de cantar louvores ao Teu nome. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E agora vamos fazer a leitura bíblica da Palavra de Deus, que se encontra no Salmo 145, apenas os 3 primeiros versículos. Salmo de louvor de Davi. Eu te exaltarei, meu Deus e Rei. Louvarei teu nome para todo sempre. Todos os dias te louvarei. Sim, louvarei teu nome para sempre. Grande é o Senhor, Ele é digno de muito louvor. É impossível medir sua grandeza. Esse salmo é belíssimo, você pode durante a semana continuar lendo todo o restante dele, vai valer muito a pena, que a palavra de Deus, ela é o alimento que sacia a nossa fome, a nossa sede, e aqui nós vemos nesses 3 primeiros versículos, Davi começa exaltando e chamando o Senhor de Rei meu, porque Deus é o nosso Rei, Ele se coloca como súdito, como submisso, se rendendo à presença desse Deus grandioso. E Davi então diz que vai louvar o nome do Senhor para todo sempre e todos os dias da sua vida, e que esse seja o nosso propósito também, o nosso compromisso. Ele então diz, encerra no 3º versículo dizendo que grande é o Senhor, Ele é digno de muito louvor. É impossível medir sua grandeza. Olha aí, nós estamos diante desse Deus grandioso, que é majestoso, que é soberano sobre todas as coisas, e que apesar de toda a sua grandeza, se importa com cada um de nós. Amém? Vamos então continuar alegres, felizes na presença do Senhor, cantando e glorificando o seu nome.
Boa noite, irmãos. Eu gostaria de ler com vocês agora o Salmo 121, os versículos 1 a 2 e o Salmo 123, do 1 a 3, que dizem assim: Olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Levanto meus olhos para ti, ó Deus que habita nos céus. Continuamos a olhar para o Senhor, nosso Deus, esperando sua compaixão, como servos que olham para as mãos de seus senhores, e a serva que olha para a mão de sua senhora. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos, Pai, diante da Tua presença como servos Teus, Pai. Nós sabemos que não merecemos nada de Ti, nós sabemos que estamos distantes do Senhor, Pai, e nada, Senhor, temos de bom que agrade a Ti.
Mas sabemos também, Pai, que o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus de amor e que está pronto, Senhor, a nos abençoar mesmo sem nós merecermos, Pai. E te pedimos, Senhor, que abençoe nossas vidas, abençoe a vida de cada irmão da igreja, Senhor, de cada pessoa que assiste esse culto, que nós possamos, Senhor, cada dia estar mais próximos do Senhor, a cada dia conhecer mais a Ti, Senhor, e viver uma vida que realmente te agrade, Pai. Guarde, Senhor, nossas vidas, nossas famílias e venhamos te pedir, Senhor, em especial para aquelas pessoas ao nosso redor que estão doentes, Senhor. Te pedimos, Pai, que o Senhor seja sobre a vida delas, curando, Senhor, se for da Tua vontade, mas principalmente, Senhor, dando alívio, descanso e confiança no Senhor, Pai. Que em todas as nossas ações, que em toda a nossa vida, nós possamos confiar em Ti e saber que o Senhor, Pai, é quem está no controle de tudo. Em nome de Jesus, amém. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Depois de falar das características de um discípulo e como o nosso caráter é modificado pelo Espírito Santo, e como devemos nos portar no mundo, sendo sal e luz, pagando o mal com o bem, levando esperança ao desesperado, refletindo a luz de Cristo, para que todos vejam em nossas ações o próprio Deus. Agora Jesus fala de seu relacionamento pessoal com o Antigo Testamento, em especial a lei de Moisés e as práticas derivadas dela, e
o que era motivo de muitos embates entre Jesus e os líderes religiosos. Até esse momento, Jesus já tinha feito alguns milagres no sábado e colhido alimentos nesse dia considerado tão sagrado. E essas ações eram algo inaceitável para o judaísmo. Isso começou a levar alguns pontos de interrogação para a cabeça da população e, principalmente, para os líderes religiosos e os discípulos de Jesus. No sentido, será que Jesus irá cumprir a lei? Ou será que ele é um contraventor? Será que Jesus está trazendo uma nova teologia e uma nova doutrina? Diante disso, todos estavam observando para ver o que daria. E então Jesus se posiciona dizendo: não venho trazer nada novo. Não vim destruir a lei e os profetas, mas vim cumprir o que Deus já havia estabelecido desde o princípio. Não tenho nenhuma novidade ou nova revelação, mas sim vim cumprir a lei na totalidade. E que, a propósito, ele foi o único em toda a história da humanidade capaz de cumprir a lei com excelência. Esse ensino é importante para nós hoje também, porque culturalmente os cristãos têm a ideia errada sobre o Antigo Testamento, dizendo que não se aplica a nós depois de Jesus e que o Antigo Testamento é coisa da velha aliança. Mas Jesus, nesse momento, deixa claro que o Antigo Testamento não pode ser desprezado, mas deve ser amado tanto quanto o Novo Testamento. Jesus não desmerece o Antigo Testamento, mas diz que os textos antigos são fundamentais para entender o que vem agora a seguir. Além de cumprir a lei, Jesus veio para interpretar corretamente as palavras de Deus, dando o olhar que deveria ser desde o princípio. Jesus veio para vivificar a lei. Agora, a expressão máxima da lei encontra a materialidade e a personificação na pessoa de Cristo. Mesmo que a cultura evangélica hoje tente inviabilizar o Antigo Testamento, não podemos nos submeter a isso. Em Gálatas capítulo 3, Paulo diz que a lei é boa e tem algumas funções indispensáveis, que a primeiro momento são apontar nosso pecado e nossa maldade e mostrar que é impossível alguém se justificar pelas obras. Não conseguimos cumprir a lei porque somos maus. Toda a humanidade pecou e está separada de Deus. E a lei é um espelho que mostra a mim mesmo o quão ruim eu sou e como preciso de Jesus. E a outra função foi servir como um tutor, um aio. A lei serviu como um condutor para Cristo. No versículo 18, Jesus diz que a palavra como um todo, Antigo Testamento e Novo, continuam sendo atuais e verdadeiras. Isso cumprirá até os mínimos detalhes. Observe como os ritos estabelecidos por Deus ao povo judeu, como vemos no Pentateuco, permanecem em Jesus. Para quem não sabe, o Pentateuco é a junção dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Antes, era necessário sacrificar um cordeiro para o perdão dos pecados, e assim o homem poderia se aproximar de Deus. Mas um animal não tem capacidade de trazer redenção ao homem. Isso era um espelho do sacrifício que realmente pode mudar a história. O cordeirinho apontava para o real sacrifício de redenção, o sacrifício do Deus Filho, que se fez homem e morreu inocentemente, tomando sobre si a culpa dos pecados de todos os homens da terra. E assim, permitindo o acesso direto à presença do Deus Pai. Até a maneira como Jesus morreu foi pré-definida no Antigo Testamento segundo os sacrifícios dos animais. O animal, ele não poderia ter nenhum tipo de defeito, ele deveria ser perfeito. Jesus foi perfeito em todos os aspectos, não cometeu pecado nenhum. E também não poderia quebrar nenhum tipo de osso do animal que seria sacrificado a Deus.
e nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado. E deveria ser derramado sangue como preço do pecado. E na cruz, Jesus derramou o sangue dele e pagou o maior preço por todos nós. Então, se alguém tem dificuldades com o Antigo Testamento, comece a lê-lo a partir da chave hermenêutica que é Jesus. Cristo traz o real sentido para o que foi escrito no passado. No livro de Lucas, capítulo 24, temos o relato de 2 discípulos no caminho para Emaús, voltando para casa, frustrados com a morte de Jesus. E no caminho, o próprio Cristo aparece a eles e começa a ensinar sobre a vinda do Messias e como deveria acontecer e como ele deveria sofrer e como deveria morrer. Os ensinos foram feitos a partir dos livros de Moisés, os escritos e os profetas, que era a maneira como os judeus antigamente chamavam o Antigo Testamento. Assim, também vemos em Mateus capítulo 11, versículos 12 a 13, como o Antigo Testamento continua apontando para Jesus e que se torna completo e encontra seu ápice no nascimento, morte e ressurreição de Cristo. O texto diz: todos os profetas e a lei falam dessa chegada com grande expectativa. Não deixe que o discurso de alguns que insistem em dizer que tudo é pela graça invalide o Antigo Testamento. Essas pessoas querem viver de modo libertino. Eles estão fazendo o que o próprio Cristo disse que não deveria ser feito. Toda a Escritura é verdadeira e permanecerá até que tudo se cumpra, nos mínimos detalhes. Jesus não veio revogar a lei, mas veio cumprir e confirmá-la. Jesus completa a lei, trazendo luz plena a ela. E Jesus foi obediente a todos os aspectos cerimoniais, civis e espiritualmente morais. Depois de Jesus se posicionar e dizer como é a relação dele com o Antigo Testamento, agora ele diz como deve ser nossa relação com a lei. Nos versículos 19 e 20, ele fala sobre isso. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Sua justiça deve exceder em muito a justiça dos fariseus. Já estamos acostumados a ver Jesus repreender quase que a todo momento os fariseus e os mestres da lei. Sempre tem um tipo de embate entre eles. Mas diferente do que nós pensamos, os fariseus não eram tidos como pessoas hipócritas e fingidos. Eram as pessoas mais respeitadas entre os judeus. Eram os maiores conhecedores das Escrituras. Eram exemplos de apego à palavra de Deus. Depois do exílio, os israelitas perderam suas características. Já não falavam o hebraico, mas o grego. O templo já não tinha o mesmo significado como antes e foi edificado, mas nada comparado como o templo de Salomão. As práticas do povo judeu estavam totalmente contaminadas pelas práticas pagãs. Quem se levantou para retornar para as origens da aliança de Deus foram os fariseus. Eles estavam salvando os ensinos bíblicos e por isso, aparentemente, essa era uma régua impossível de ser alcançada. Cuidando para que o povo não voltasse a cometer os mesmos erros e se esquecerem de Deus, os fariseus definiram então 248 mandamentos, 365 proibições baseadas na lei. Para ter um padrão maior de justiça, precisa ser algo novo e mais profundo. Precisa ser uma justiça que não é humana, mas a justiça do Espírito Santo, que só é alcançada no novo nascimento. Somente assim nossa justiça excederá
à dos fariseus. Por mais que a justiça dos fariseus parecesse completa e íntegra, abordava somente aspectos da aparência. A justiça de Deus começa de dentro para fora. Jesus disse: antes era dito não matarás, mas agora vos digo, se alguém odiar o seu irmão, já cometeu assassinato em seu coração. E essa justiça espiritual tem a função de nos fazer parecidos com Cristo. Eu sei que viver assim é muito difícil e parece impossível, mas a realidade é que isso aponta para a graça de Deus. Nós somos totalmente dependentes da justiça de Cristo. Quantas vezes você já cometeu um pecado e disse: Senhor, nunca mais vou fazer isso? E no fim, tudo se repete. Nossa justiça própria não funciona. É por isso que, ao se tornar bem-aventurado, sentimos sede de justiça. E essa sede me faz dizer: me rendo ao Senhor Jesus, pois não consigo. Então Cristo tem uma justiça perfeita para nos dar. Essa justiça é dele, não é nossa. Somos totalmente dependentes da justiça de Cristo. O pastor Marcos Botelho fez uma ilustração muito boa a respeito disso. Ele diz: você vai fazer uma omelete e você então já colocou 9 ovos e está tudo muito bonito, mas quando você coloca o último ovo, ele está podre. E todo mundo sabe que se colocou só um ovo podre, já apodreceu e já estragou todos os demais. Não dá para tentar se justificar cumprindo alguns mandamentos e outros não. A lei mostra que pelos nossos esforços é impossível cumpri-la. Somente quando olhamos para a lei na perspectiva de Jesus que excedemos a justiça dos fariseus. O verdadeiro cumprimento da lei não é o cumprimento visual e exterior, mas é no efeito que essa lei tem em nossos corações. É apenas quando o Espírito age que nossa justiça própria é mudada. E aí começamos a evidenciar o fruto espiritual descrito por Paulo no livro de Gênesis capítulo 5. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você prestar atenção, esses frutos são manifestação de como a lei deveria ser cumprida. Cada lei foi posta para mostrar a santidade de Deus. E sim, ela aponta um caminho para ser seguido, mas por nós mesmos não vamos conseguir cumpri-la totalmente. Somente através do Espírito Santo vamos entender o que é justiça plena e o que é pleno amor em Jesus. E Jesus dá uma palavra muito dura para aqueles que não vivem assim. Ele nos enquadra, então, em 3 tipos de categorias. O que será considerado menor no reino, e o que será considerado grande no reino de Deus, e ainda o que não entrará no reino. Quem não entra no reino é aquele que não foi abraçado pela graça e não foi justificado por Cristo. Não entrará no reino quem não tem sua justiça como maior que a justiça dos fariseus. Não se trata de quantidade e o quanto você faz de certo, mas se trata de profundidade. A justiça não pode ser externa da boca para fora, mas precisa nascer de um coração regenerado por Jesus, que deseja profundamente amar a lei de Deus. A justiça humana olha para fora, mas a justiça de Deus olha para o coração e o estado da mente. E depois que eu entro no reino, pela graça posso viver uma vida diferente. Fomos chamados para ser uma comunidade contraste. Não para se apegar a 248 mandamentos e 365 proibições. Fomos chamados para compreender a lei e aplicá-la. Ser maior no reino de Deus não se trata de posição de destaque, porque é bom ou porque fez mais, mas se trata do quanto nos parecemos com Jesus, se trata do quanto nos rendemos a Deus e somos capazes de dizer como Paulo: menos de mim e mais de ti, que Cristo cresça e eu diminua.
Obedecer à lei de Deus plenamente só pode ser alcançada com renúncia do próprio ego e entrega total ao Espírito Santo. E acredite, o seu modo de vida ensina a todas as pessoas próximas a você, sendo sua vida de amor a Deus ou uma vida de amor a si mesmo. Ser o mínimo no reino é aquele que ainda não entendeu o Evangelho e não percebeu que não se trata de cumprir regras, mas de um relacionamento puro e verdadeiro com Cristo e entrega total a Ele. Viver religiosamente pode até parecer bom e aparentar uma grande espiritualidade, mas não passa de aparência como a dos fariseus. Aquele que vive pela graça, ama a lei do Senhor e medita nela dia e noite e se dedica em um relacionamento com o Pai. Sua justiça excede a dos fariseus, porque a justiça aplicada aqui é a de Cristo, a mais perfeita e sublime justiça. Jesus não mudou a teologia do Antigo Testamento, mas Ele completou e cumpriu todas as profecias a respeito dele e obedeceu todos os mandamentos de Deus. As leis cerimoniais se cumpriram em Cristo, mas as leis morais e cívicas devem continuar sendo cumpridas, não para merecer algo de Deus, mas como resposta ao amor dele. Toda a palavra de Deus deve ser obedecida, mas não de maneira mecânica, artificial e menos ainda legalista, mas à medida que temos relacionamento com esse Cristo que cumpriu todos os aspectos dessa lei e mediante o poder do Espírito Santo que habita em nós, cumprimos a Escritura, não de forma hipócrita, mas sendo guiados por Ele. No livro de Salmos, o salmista fala do profundo amor pela lei, dizendo: seus mandamentos são mais doces que o mel, minha alma deseja a tua lei. E o Salmo 119 é conhecido pelo seu tamanho muito grande. Ele trata a todo momento sobre o amor a esses escritos. Dessa forma, precisamos aprender a amar a doçura da lei. Agora em Jesus, ela já não traz mais condenação, mas traz orientação, ensinando como andar. Aprenda a amar as Escrituras, por amor ao autor delas. Amém. Eu quero te convidar a baixar sua cabeça e orar comigo. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor nos ama. Muito obrigado, porque antes o Senhor nos deu a lei para apontar para Jesus. Antes o Senhor nos deu a lei e hoje ela tem uma função de mostrar para nós mesmos o quanto somos ruins. E Deus, diante dessa revelação, nos ajuda a buscar o Senhor de todo o coração, nos ajuda a nos colocarmos aos pés de Cristo. Entendemos que não somos capazes de mudar essa realidade, mas Ele é. Ele morreu na cruz para que isso seja mudado. Jesus morreu na cruz para que hoje pudéssemos ter um relacionamento íntimo com o Senhor, um relacionamento verdadeiro, para que hoje nós pudéssemos estar diante da Sua presença. Deus, conduz a nossa vida, para que a nossa justiça exceda a justiça legalista, para que a nossa justiça seja reflexo da justiça de Cristo, não a nossa própria. Conduzem a nossa vida, acima de tudo, para que o nome dEle, o nome do Senhor, o nome de Jesus, seja glorificado. Nos entregamos ao Senhor pedindo misericórdia e pedindo, Senhor, conduza a nossa vida. No nome de Jesus que oramos. Amém.